Olá, muito bem-vindos ao Quarta Parte Justiça e Disciplina, seu podcast de Direito Militar. Comigo, Giliar Pires. Comigo, Carolina Stein. E hoje, anunciando aqui a falta do Dr. Marcos Peçanha, mas por um bom motivo, né? Ele está de licença paternidade, hoje nasceu o Bento esse último final de semana. E aí está justificada a ausência, né? Para quem sentia a ausência do Dr. Marcos Peçanha hoje, é em razão da licença paternidade. Mas vamos lá, que hoje a gente tem dois convidados de peso para o nosso podcast aqui, o Coronel Carlos Hirsch e a doutora Janine Soares Borges Soares, promotora das auditorias da Justiça Militar aqui de Porto Alegre, e o Coronel Carlos Hirsch, então, que está presidente da Fundação da Brigada Militar. Bom, né, como a gente mais ou menos conversou ali nos bastidores, eu vou pedir para vocês se apresentarem como gostam de se apresentarem, para o pessoal entender, né, com quem que estamos falando hoje. Primeiro as damas, né, Coronel? Sim, com certeza. Então, doutora Janine. Então, boa noite a todos os ouvintes e, em primeiro lugar, meu agradecimento pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui na presença dos senhores e do Coronel, que é uma pessoa que eu admiro muito pelo trabalho da Fundação. Bom, meu nome é Janine Soares, sou mais conhecida como Janine Soares. Eu sou promotora de Justiça de Porto Alegre. Eu tenho 31 anos de Ministério Público e estou atuando na Justiça Militar há cerca de um ano. Eu tenho uma forte afinidade com o terceiro setor, gosto muito, trabalho no terceiro setor e atuo como presidente da Associação Nacional de Procuradores e Promotores de Justiça de Fundações Privadas e Entidades de Interesse Social, e sou também membro da Fundars, que é a Federação Gaúcha de Fundações e Associações. Então, acho que esses três espaços que eu ocupo são suficientes para uma apresentação inicial. Claro, ótimo. Coronel. Bom, eu sou o Coronel Carlos Hirsch, conhecido pelo meu sobrenome, né, por Hirsch. Eu tive relação com a Fundação, né, fiquei 35 anos na ativa da Brigada Militar, e quando fui para a reserva, em 2012, 6 meses depois, eu fui convidado a vir trabalhar na Fundação. Eu já havia trabalhado com a Fundação no período que eu estava na ativa como diretor de convênios da Brigada. A DLP tinha um setor de convênios, eu era chefe desse setor, diretor de convênios, e tinha uma ligação muito estreita com a Fundação. Tá? Vindo para a Fundação, a gente começa a se envolver com o terceiro setor. Tá? Fui diretor da ARF durante muito tempo, tá? Tive a oportunidade, junto com a Marisa Borgeto, uma grande amiga, e com o Dr. Alberto, que não presidente à época, se conseguiu modificar o perfil da ARF, tá? Dar uma boa repaginada, e a Marisa depois, quando pegou, uma pessoa indescritível, a força de trabalho dela, a dedicação dela ao terceiro setor. Vou interromper o senhor para dizer que a Marisa é minha grande amiga. Sim, também, é uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Tá? E foi quando a gente teve o primeiro relacionamento com a doutora Janine, através da ARF, depois da Fundars, né? Aí eu já estava me afastando, dando oportunidade para outros. Quando entrou o Nilvio, né, na gestão do Nilvio, eu digo, tá na hora de eu deixar um pouco mais adiante aí. Tá? Mas durante toda a gestão da Marisa, eu fui o diretor financeiro ali, a gente conseguiu fazer um bom trabalho, principalmente a Marisa. Tá? E a Fundação Brigada Militar, criada lá em 1997, 98, ela foi criada com a finalidade de melhorar a condição de vida, digamos assim, do servidor militar do Estado. Na época era só a Brigada Militar, depois com a separação do Corpo de Bombeiros, né, a Fundação teve uma reforma do Estatuto, tá? Dr. Keller foi quem nos orientou na reforma do Estatuto, né, do que a gente ia fazer, porque a Fundação está permanentemente se socorrendo do Ministério Público de Fundações. Cada dúvida que a gente tem vai ali, a doutora Janine passou por lá, tá? Busca assessoramento, e o Dr. Keller nos orientou, olha, o caminho é esse, foi feito, fizemos a reforma do Estatuto, então hoje a Fundação presta esse guarda-chuva, digamos assim, a todo o militar estadual. Tá?
buscando melhoria na área de saúde, na área de educação, buscando diversos convênios que possibilitem uma melhor condição para o nosso militar estadual. Perfeito, Coronel. Mas assim, eu fiquei curioso, porque até um dos motivadores para nós trazer os senhores aqui é nós apresentar a fundação e o trabalho dela, né? Nos bastidores, e isso é comum acontecer, o senhor já vinha nos contando várias coisas que chamam a atenção até pela falta de conhecimento que é a fundação que está proporcionando isso, né? Se o senhor puder exemplificar um pouco para nós esse trabalho que vem sendo feito, por exemplo, na prática, assim, o senhor trouxe um trabalho bacana junto ao hospital da Brigada Militar, enfim, que o senhor puder contar para o nosso público, né, exemplificar. Vou pegar os dias atuais. Tá? Pegar os dias atuais, duas situações que a gente vivenciou bastante forte, tá? Aqui no estado. Pandemia e a pior de todas, a enchente. Tá? E na pandemia, a Fundação se prestou a auxiliar os órgãos da Brigada Militar, a Brigada Militar, principalmente os órgãos de saúde, tá? Em apoio financeiro e em intermediar doações. Por exemplo, houve uma doação de recursos para criar uma nova UTI no Hospital da Brigada Militar. Tá? Por legislação, se esse dinheiro entrar no caixa do Estado, tu vai conseguir usar esse dinheiro daqui a 2 anos. Tá? A gente está acompanhando agora aí a questão das obras pós-enchente, o recurso que veio, o que não veio, não vou entrar nesse mérito, mas que não saiu nada do papel. Eu acompanhava ontem um debate sobre isso. Tá? É a questão da burocracia. Não, tem que ter o projeto, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Esse recurso entrou para a fundação e de imediatamente foi gasto. Foi comprado monitor cardíaco, foi comprado respirador, foi feita a obra física de reforma, tá? Porque o hospital criou uma nova CTI. Ficou uma CTI expressa Covid e uma CTI para aquele paciente que não precisava estar ali, né? Tipo um isolamento. Isso foi feito através da fundação. A obra de reforma agora do 3º andar do Hospital da Brigada Militar, que está recebendo, que está pronta, inaugurada lá, né? Todo o sistema da hemodinâmica, né? Houve doação de recursos, né? Alguma coisa a fundação pôde colaborar com recurso próprio, né? Mas toda a administração desse recurso foi feito pela Fundação Brigada Militar. Enchente. A enchente atingiu todo o estado. Brigadiano, bombeiro, todo mundo foi vítima. Tá? Os números oficiais, tá? Nos dizem que em torno de 800 policiais militares e 400 bombeiros perderam muita coisa quando não perderam tudo. Tá? Se sabe que foi mais gente. Se sabe que foi mais gente atingida. E a Fundação trabalhou tanto com os bombeiros quanto com a Brigada Militar em sistema parecido. Houve muito aporte de recursos do Estado e de fora do Estado, inclusive, tá? De pessoas que queriam doar. Foi aberta uma conta específica para receber, para PIX, para a vaquinha, tá? E as pessoas colaboraram. Tá? E a Fundação fez esse papel de gestora. Tá? Nenhum centavo ficou para a Fundação, todo o dinheiro foi destinado. A Brigada Militar fez aquisição de produtos da linha branca, refrigerador, fogão, geladeira, máquina de lavar, alguma coisa assim, e entregou ao seu efetivo. Os bombeiros trabalharam de forma semelhante, mas ajudando na recuperação dos lares. Tá? Então, cada comando regional listou o que tinha, o que precisava. Olha, o Giliar perdeu a casa, tá? Ele precisa disso. Material de construção, vai para lá. Tá? Então, se fez esse trabalho, era indicada o que precisava, a Fundação fazia a compra, mandava entregar. Tá? De forma que se trabalhou muito nesse sentido aí, tá? Prestando esse apoio, tá? Para a Brigada, Corpo de Bombeiros Militar, tá? Como ainda fazemos atualmente. Tá? Eu tenho um propósito meu, de muito tempo, não é de hoje. Tá? Anterior até eu estar na Fundação,
Infelizmente, a gente não tem retorno de algumas coisas. Né? Nós não acreditamos em nós mesmos. Né? Tem uma desconfiança própria, a gente desconfia da coisa. Né? Cada vez que eu vejo uma vaquinha para um servidor militar fazer uma cirurgia que não é coberta pelo IP, porque a gente tem toda essa dificuldade com o IP, ou para um filho, ou para um dependente, né? Eu coloco no pessoal que a gente tem uma entidade que poderia atender isso aí, tá? Que é a Fundação Brigada Militar. Mais uma vez já falei, junto ao comando das corporações, né? Eu sou o passarinho, o guri do passarinho aqui, eu não quero te repetir. Se cada policial militar doasse, tá? Que cada militar estadual doasse R$10 por mês, tá? Preço de uma carteira de cigarro para quem fuma, tá? Nós teríamos condições de atender plenamente essas situações extraordinárias, como já foi feito. Quando a Fundação Brigada Militar tinha convênio com os próprios sob guarda da Brigada Militar para exploração comercial, tá? Existia um bom recurso. Nós tivemos um oficial, foi vítima de um assalto, era comandante do 11 Batalhão na época, levou um tiro no pescoço, tá? Rompeu a medula, ele ficou tetraplégico. Tá? Hoje ele caminha, dirige, tem vida própria, tá? Ficou com sequelas, graves sequelas, mas tem uma independência, uma qualidade de vida um pouco melhor. Por quê? Porque a Fundação Brigada Militar teve condições de mandar esse oficial para o Ceará, em Brasília, onde ele ficou 6 meses fazendo a recuperação dele. Ah, mas o Ceará lá é gratuito, é via SUS, é via IP, beleza, mas e a família? Tá? Deixa eu tentar complementar isso que o senhor está dizendo, então. Acho que é importante nós explicarmos um pouco o que é uma fundação privada. Perfeito. Para as pessoas poderem até adquirir mais confiança em talvez, quem sabe, no futuro implementar esse tipo de situação que o senhor está dizendo, que daria muita sustentabilidade para a fundação. Então é preciso que as pessoas entendam que a fundação privada é um órgão de natureza jurídica privada e que é uma instituição vinculada, no caso da Fundação da Brigada Militar, vamos ser bem específicos, a Fundação da Brigada Militar, ela tem uma finalidade, e a finalidade dela é apoiar os membros da Brigada Militar dos Corpos de Bombeiros. Se eu estiver errado, o senhor me corrija. Cada fundação privada, conforme o nosso Código Civil, ela tem uma existência vinculada a uma finalidade social. No caso da Fundação da Brigada Militar, a finalidade social dela é direcionada para os bombeiros e para os militares. Então, por que a importância da fundação privada? Porque ela, como ela é de natureza jurídica privada, o dinheiro que entra nela, ele é gerido pelas normas de direito privado. E por isso ela não tem o engessamento das normas de direito público. E por isso que é muito mais ágil, é muito mais rápida, é muito mais resolutiva. Então, todo o dinheiro que vai entrar... Mas aí a pessoa vai perguntar, bom, então quer dizer que a gente vai colocar um dinheiro na brigada, na fundação da brigada, e a fundação vai gerir, mas quem é que vai controlar isso? Vai ser a primeira pergunta que será feita. E aí nós já vamos responder. Todas as fundações privadas são veladas pelo Ministério Público. É uma atribuição do Ministério Público, que está prevista no artigo 66 do Código Civil, que é fazer o velamento das fundações privadas. Este velamento, basicamente, constitui uma obrigação do Ministério Público de zelar pelo quê? Pelo cumprimento da finalidade social pela fundação privada e pela preservação do patrimônio da fundação privada. E é por isso que todas as fundações privadas prestam contas ao Ministério Público, que vai verificar através dessa prestação de contas e de uma inspeção em loco, que geralmente é feita, se a finalidade está sendo cumprida e se o patrimônio está sendo bem gerido e preservado. Então, colocar dinheiro numa fundação privada é seguro, porque a fundação privada ela é acompanhada em todos os seus passos pelo Ministério Público. Então, veja como é interessante saber o que é uma fundação privada e a importância dela. O dinheiro vai entrar lá, esse dinheiro é todo utilizado para o cumprimento dessa finalidade social
e o acompanhamento dessa instituição é feito pelo Ministério Público. Então, se houver alguma desconfiança, se está havendo algum problema na fundação, basta perguntar ao procurador de fundações, ao curador de fundações, se esse dinheiro está sendo bem gerido, se as contas estão sendo aprovadas. E eu já poderia dizer, pela experiência que eu tive como curadora de fundações, que trabalhei muitos anos com o Dr. Keller, que realmente é um excelente procurador de justiça, que é meu companheiro de estudos e de trabalhos no terceiro setor, a nível nacional hoje em dia, que a Fundação da Brigada Militar sempre teve suas contas aprovadas e sempre teve um excelente desempenho em termos de cumprimento. Nós temos, a Brigada Militar é disciplina e hierarquia. Se a Fundação da Brigada descumprir as regras, a gente joga a toalha, né? Mas então, imagina realmente o quanto quanto seria importante os brigadianos e os bombeiros contribuírem com a Fundação da Brigada e poderem ter uma aproximação com a Brigada, mas também serem cuidados pela Fundação, de forma mais ágil do que pelo Estado. Será que foi claro? Espero ter sido. Uma aula. Vou aproveitar um detalhe, né? Nenhum diretor da Fundação Brigada Militar é remunerado. Nosso estatuto não permite remuneração. Então, nenhum diretor é remunerado. E já de umas 3 ou 4 gestões anteriores, tá? Embora o estatuto preveja o ressarcimento de despesa, tá? As diretorias optaram por sem ressarcimento. É uma ação voluntária dos diretores, despesa de combustível, de vir, voltar. Claro, se eu vou viajar, vou fazer uma representação em nome da fundação, o diretor que for, ele terá a sua hospedagem, sua passagem paga. Mas, do contrário, semelhante ao que a ARF, né? Sim, a ARF é amor à camiseta, né? Então não se tinha... Mas a gente deveria mudar isso, porque o terceiro setor merece ser remunerado e ter mais sustentabilidade. Eu e o Dr. Keller somos os defensores do terceiro setor a gente sempre diz, o terceiro setor tem que ter dinheiro, porque a gente precisa de dinheiro para fazer as coisas. Tem que se mudar a cultura do terceiro setor. Quando a gente for um pouquinho mais adiante, eu vou falar sobre a minha experiência depois com o terceiro setor, minha visão do terceiro setor em algumas coisas. Coronel, tem uma pergunta para ele fazer, assim, uma pergunta bem básica, assim. Qualquer pessoa, qualquer militar pode chegar na Fundação Brigada Militar? Sim. A fundação, quando foi criada, ela tem uma particularidade. Todo militar estadual, tá, ele é associado, ele é vinculado à fundação. Nós não temos um caráter associativo. Tá? Por ser militar estadual, ele já está vinculado à fundação, porque ninguém paga mensalidade, não tem desconto, nada. Tá? Só o fato dele ser militar estadual ou dependente militar estadual, ele já está... qualifica ele para receber os benefícios. Benefícios. Hoje, por exemplo, a fundação tem convênio com universidades. Tá? Renovamos agora há pouco o convênio com a UBRA, alguns cursos com 50% de desconto. Nossa. Tá? É o único curso, com exceção, o único curso, exceto desconto, é medicina. Tá? Mas direito é 30%, odontologia 30%, enfermagem 30%, tá? Educação física 50%. Tá? Isso é um grande benefício. Tá? Principalmente para aquele servidor do nível intermediário, do nível médio, né? E a gente tem retorno disso. Tá? De um policial militar que se formou em Direito na Uniriter, que é outra que a gente tem convênio, né? E veio nos trazer o convite da formatura dele, tá? E agradecer pelo convênio, porque graças ao convênio ele conseguia jantar. Foi o que ele colocou assim: pá, coronel, senhores, a diretoria estava reunida ali, eu servia no 9º Batalhão, na 2ª Companhia, pegava o metrô ali, pegava o trem para descer lá no Uniriter lá, tá? E o dinheiro que eu economizei no desconto da mensalidade era o dinheiro que me propiciava fazer um lanche quando eu chegar na faculdade, assistir aula tendo comido alguma coisa, para não ficar com fome até a meia-noite quando eu voltava para casa. Tá? Isso é gratificante para a gente. Né? É um descontinho ali, R$100, R$150, mas faz diferença. Faz diferença. Né? Então, isso é o que a Fundação busca. Né? A gente tem um escritório de advocacia,
com um escritório de perícia, com fisioterapeuta. Tá? A gente busca sempre com psicólogos. A gente tem convênios, no caso. E aonde que... a Carol fez uma pergunta que é bem marca assim, do nosso podcast, que é tentar botar todo o conhecimento teórico e o conhecimento que é gerado aqui em prática, né? Quero perguntar, todo mundo consegue? Beleza, consegue. Como que os militares podem ter acesso à rede de convênios para saber? No site da Fundação tem todos os convênios. Ali. Ótimo. Todos os convênios estão na rede de Fundação. Tem creche, ensino médio, ensino superior, psicólogos, que fala muito na saúde mental, né? Psicólogos, nós assinamos agora, semana retrasada, um convênio com o INTCC, é um Instituto de Psicologia e Psiquiatria. Tá? Nós temos psicólogas conveniadas que atendem na sede da Fundação. Todos eles, o que a gente busca? Uma condição de desconto, que seja um preço acessível, dentro do limite imposto pelo Conselho, claro, tá? de Psicologia, para atendimento do servidor militar estadual e seus familiares. Até o coronel vai falando a parte prática, eu vou colocando um pouco de teoria no meio para a gente ter um fundamento assim do que significa isso, né? Então, assim, eu gosto sempre de falar que nós temos uma Constituição cidadã que trouxe a democracia como seu fundamento maior, né? O tal do Estado Democrático de Direito. E lá na Constituição de 1988 está escrito que nós devemos construir uma sociedade mais justa e solidária. Só que esta é a questão que nós temos que introjetar na mente dos cidadãos, que é o seguinte: esta obrigação de construir uma sociedade mais justa, mais digna, mais solidária, é a obrigação de todos os cidadãos. Não é uma obrigação só do Estado, do poder público. Porque muitas vezes pensa, o Estado tem que dar saúde, educação, etc. Tem. Mas a sociedade tem que participar da construção dessa democracia, dessa realidade, dessa defesa de toda a dignidade da pessoa humana, do exercício da cidadania, dos direitos individuais, sociais, tudo aquilo que está tão lindamente descrito na nossa Constituição. Isso é nossa responsabilidade também como cidadão brasileiro. E nesse ponto é que eu gosto de falar das fundações privadas e das associações privadas. Por quê? Porque através delas nós podemos exercer a nossa parcela de responsabilidade social de uma maneira institucional, de uma maneira forte, de uma maneira organizada. Então, quando as pessoas fazem parte de uma fundação privada ou mesmo de uma associação privada, elas não estão fazendo caridade, elas não estão fazendo bondade. Claro que estão, tem isso, mas na verdade a gente tem que enxergar isso de outra forma. Nós temos que enxergar isso como uma responsabilidade social. Eu também sou responsável pela justiça social. E a maneira mais eficiente de trabalhar por essa justiça social é através de uma fundação privada, de uma associação privada. Então, quando uma fundação da Brigada Militar fala que está ajudando os policiais militares, ajudando os bombeiros militares a terem uma vida mais digna, a terem acesso a melhoras na questão da saúde, na questão da educação, nós estamos melhorando a vida dessas pessoas, estamos contribuindo com a construção da cidadania dessas pessoas e estamos contribuindo lato sensu com uma sociedade mais justa e igualitária e também com segurança pública. Exato. Porque um policial militar com uma formação adequada, um bombeiro militar com uma formação adequada, certamente vai ter um desempenho melhor, vai respeitar mais os direitos humanos. Então, até uma atuação preventiva que a Fundação da Brigada Militar acaba fazendo em termos até de segurança pública. Correto. No sentido lato sensu, né? Eu acho muito importante lembrar isso. Não, é bem bacana e dá para perceber uma mudança institucional na questão da educação mesmo, né? O que esses descontos proporcionam, porque eu sou um que eu fiz faculdade porque eu ganhei bolsa do ProUni, né? Se eu não ganhasse bolsa eu estava bem naquele limbo. Se eu ganhasse um pouco a mais de salário eu não ia ter direito à bolsa, mas eu não ia conseguir pagar a faculdade, né? E aí acabei ganhando na época enquanto policial. Mas o que a gente vê de colegas que hoje já têm um curso superior e podem buscar um avanço na carreira, ir para o oficialato, em razão desses descontos e dessas parcerias que é feito. E
e me chama a atenção que pouco é divulgado, que é um trabalho da fundação. Porque o que se fala é tal lugar tem convênio com a brigada. Mas ninguém sabe quem é que, em nome da brigada, vai lá e bate na porta e diz, olha, a gente queria ver se tem condições de fazer um desconto para os brigadianos. Hoje a gente está descobrindo quem faz isso, que é o trabalho da fundação. E outro paralelo que eu faço, que eu acho que fica bastante visível assim, para os militares mesmo, para entender como é o trabalho da fundação, foi a respeito da credibilidade, da segurança em fazer doações e receber benefícios através da fundação, que é a semelhança do que acontece com os CONCEPROS, que são os Conselhos Municipais de Segurança Pública, onde a sociedade civil se organiza. Aí não, nós queremos fazer uma doação para a brigada, mas é difícil, daí um doa um pouco, outro doa outro, e quem é que organiza isso? O CONCEPRO do município recebe as doações e melhora a estrutura daquele município da brigada. Então eu já atuei em Canoas, onde nós tínhamos aparelhamento que vinha do CONCEPRO, computador vinha do CONCEPRO, telefones vinha do CONCEPRO, então uma série de benefícios que para nós era muito visível da onde vinha a origem daquilo, que nos fazia, não, olha, isso daqui veio do CONCEPRO, não foi o Estado que comprou, e que tinha esse benefício da vantagem de comprar direto, conseguir comprar produto de qualidade, não ficar adstrito às licitações, e com segurança também. Só que daí a fundação fazer esse trabalho em benefício do militar. Sim. E não só da instituição. Felizmente, a fundação tem uma credibilidade muito grande. Nenhuma empresa coloca 600 mil na tua mão se tu não tem credibilidade. Sim. Foi o valor da reforma do Centro Médico do Hospital da Brigada. Sim. Foi doação de uma empresa, muito pouco de recurso do Estado, mas de uma empresa, 600 mil. Nenhuma empresa coloca, eu não sei de cabeça o valor agora, se eu dissesse qualquer quantia eu estaria mentindo, mas todo o Centro Médico Odontológico, lá no centro, ali na esquina 7 de setembro, ali, que ficou alagado, são os gabinetes odontológicos ali, está sendo todo ele reformado com recurso também de doação. Uma empresa fez a doação, esse recurso todo está sendo administrado pela Fundação Brigada Militar. Quem assina os contratos é a Fundação Brigada Militar, com empresa de engenharia, para troca de porta, para reforma, troca de piso, ar-condicionado, instalação elétrica. Então, nenhuma empresa coloca dinheiro, nenhuma instituição coloca dinheiro, patrocina em alguma coisa, se não tem confiabilidade. Então, Isso é importante. Para nós é muito importante. Faz algum vínculo com aquilo que eu falei antes, né? Claro. Que se vai até fica mais econômico, porque quando tem que abrir licitação, exatamente, demora e tal, mas se a empresa tem o dinheiro, porque uma fundação privada não deixa de ser uma espécie de empresa. Hoje, ela vai lá e procura no mercado qual é o preço mais conveniente. Ela exatamente, consegue negociar um valor mais adequado. Como né? é que preço e qualidade. Como é que a fundação trabalha hoje? Como nós trabalhamos na nossa vida, né? Olha, eu preciso comprar esse copo d'água. Bom, o Giliar me oferece por 5, a doutora Janine me oferece por 8, a Carol me oferece por 7. Bom, só que a água que a Carol me oferece é uma água tratada, com não sei mais o quê. Então, eu posso usar a qualidade também. Eu posso trabalhar com critério, não só preço baixo. O Estado, infelizmente, te obriga a comprar pelo menor preço. O Estado te obriga a comprar pelo menor preço. E nós não temos, o que a gente conversava antes ali, a doutora Janine falava, né? Infelizmente, hoje a nossa sociedade, ela desaprendeu a reclamar, reivindicar, a gente vê a obra sendo mal feita, aquilo fica assim, produto vem com defeito, o pessoal não dá muita bola. Se for de baixo valor, então o pessoal descarta e não dá bola. E isso tu exige, tu tá pagando. Tu faz os 3 orçamentos, qual é o melhor orçamento, qual é o critério. Que empresa é essa aqui? Quem é a empresa que apresentou aqui, apresentou esse orçamento? Vou buscar quem é. E a gente conversa com os responsáveis da Brigada, nada de decisão óbvia da Fundação Brigada Militar, eu sempre digo isso, o presidente, a Fundação Brigada Militar está para ajudar.
Em nenhum E momento... depois tem a prestação de contas Exatamente. também, né? Em nenhum momento a gente quer intervir no comando. Tá? O comando decide o que vai fazer, o que não vai fazer. Tá? Até tem uma situação curiosa agora da reforma do Centro Médico Odontológico, tá? Que veio todo descritivo da obra que seria feita e tal. A gente dá uma olhada por experiência de vida, né? E pela fundação ter sido vítima do alagamento, nós também ficamos embaixo d'água ali, eu olhei, né? E conversei com o responsável, com o fiscal da obra da brigada, né? Eu disse, cara, vocês não vão trocar marco de porta, vocês estão trocando as folhas de porta, as portas, mas o marco de porta não foi danificado. Não, o marco de porta, o pessoal está tudo bem. Não, tudo bem, tranquilo, sem problema nenhum. Assina um contrato agora aqui. Né? Passado 2, 3 meses que a obra foi andando, veio um aditivo do contrato. Troca dos marcos de porta. Aí eu conversei com o gestor, viu? Eu tinha falado. O dinheiro está aí. É de vocês, foi feito para usar, não é o dinheiro da fundação. O dinheiro veio para isso. Só que se perdeu o tempo, né? Sim. Porque agora para tudo para trocar o marco de porta, né? Então, se facilita, como disse a doutora Janine. Se tu vai abrir uma licitação, cara, é 2 anos. É 2 anos. Sabe o que eu acho preocupante também? É que muita coisa que é feita pelo terceiro setor, que é feita pela fundação, acaba no crédito do Estado. Sim. Porque parece que foi o Estado que fez. Por isso que é muito importante um podcast como esse, por exemplo, para divulgar o trabalho da fundação, para divulgar o trabalho do terceiro setor, para a gente saber que foi o terceiro setor que fez. Não, o Estado faz a parte dele, a sociedade faz a sua. Pode até ter um trabalho transversal em algum momento, mas aquilo que o terceiro setor fez precisa ser contabilizado na conta do terceiro setor. Porque agora, por exemplo, no caso das enchentes, quanta coisa a Fundação da Brigada Militar fez e fica na conta da Brigada Militar, foi a Brigada que fez. Parece que foi o Estado que fez. E as pessoas com isso, elas não conhecem a Fundação e por isso elas não doam para a Fundação e a Fundação daí não cresce, não pode fazer o seu trabalho de uma forma melhor, né? Fundações de enchente, doutora Janine. Agora que ela falou, eu vou entrar nessa área assim. No dia 6 de maio, quando a Praia de Belas foi alagada, a Fundação foi alagada também. Nós conseguimos levantar os computadores, tá? Eu não estava presente, a gente já tinha encerrado a nossa atividade, nosso expediente, foi no fim de tarde aquilo ali. O servidor que estava ali ainda levantou, 2 funcionários nossos levantaram todos os computadores, botaram, nossa casa é 2 andares, botaram tudo para cima e me avisaram. Eu vim de casa, eu moro no Passo da Areia, vim para cá para tirar o carro da fundação. Quando cheguei aqui eu já não conseguia entrar. Eu parei aqui na Ipiranga, na esquina da Múcio Teixeira, e ali já estava com água por tudo. Eu não tive como... Parece mentira uma coisa dessa. Como entrar. Sim, foi muito rápido. Foi muito rápido. Eu entrei com água até onde deu, mas já não tinha como tirar o carro. O carro já estava alagado. Aí nós ficamos até o dia 17 de maio. 17 de maio a gente conseguiu entrar, limpar, começar a lavar, começar a tirar tudo e retomar a vida, digamos assim. Por sorte, hoje a gente consegue trabalhar online, trabalhar em casa, nossos servidores todos muito dedicados. Mas nesse período, eu trabalhei como voluntário num centro de recebimento e distribuição de donativos. E mais de uma vez eu me dirigi à Defesa Civil do Estado, conversando com as pessoas e dizendo, pessoal, cadastrem as fundações. Tem muita fundação trabalhando, vocês não estão dando conta da demanda. São fundações sérias. Eu passo o contato para vocês da Fundares, a Fundares vai passar a relação das fundações. Eles têm muito picareta no meio? Tem. Tem muito cara que abre a fundação no fundo de casa, né, e coloca o nome, eu já me incomodei com isso, né? Uma época o pessoal abriu, colocou, eu recebi uma mensagem da fundação e eu perguntei quando era a vinculação dela, que era o presidente, cadê o estatuto? Aquelas perguntas chatas, né? Os caras ficaram bravos comigo. Porque, infelizmente, o sistema que a Defesa Civil trabalha é o sistema que o Estado regula é atendimento à prefeitura. Nós tínhamos prefeituras embaixo d'água. Então, esse período da enchente, o Estado fez a sua parte, mas foi a sociedade civil que fez andar a coisa. Que fez andar a coisa. No centro que eu estava, eram só pessoas voluntárias.
Nós temos que fazer a propaganda da nossa rede Fundares. Fundares, exatamente. Né? E tu tem fundações que poderiam organizar, montar, fazer a distribuição de gêneros, e fizeram, de produtos, né? Daí fizeram, né? Mas com dificuldade, eu digo, porque não tinham, as fundações estavam o quê? Recebendo donativos, quando poderiam vir na Defesa Civil e pegar coisas ali. Tá? Então, isso a gente precisa ser melhorado nessa relação do terceiro setor com as entidades estatais. Eu posso falar da rede Fundares? Claro. Então, eu tenho muito orgulho e alegria de ter participado dessa rede, de ter sido uma das principais articuladoras. Eu convidei o coronel para entrar, porque aconteceu o seguinte: nós tínhamos um evento marcado para aquela sexta-feira que Porto Alegre começou a fechar, que o estado começou, foram quando as chuvas se intensificaram, né? Nós tínhamos um evento da comissão da OAB, inclusive, do terceiro setor, e iríamos receber até advogados, presidentes de comissão de outros estados, estava tudo organizado, todo mundo vinha, e nesse dia nós íamos lançar um grande grupo de WhatsApp que já estava todo preparado, que seria a Rede Fundares, para conectar. Nosso objetivo era conectar as fundações e associações para dentro da Fundares, que é essa Federação Gaúcha de Fundações e Associações, visando a fortalecer a rede e trabalhar pelo terceiro setor, em parceria com a OAB. Porque aqui o Rio Grande do Sul tem uma situação muito peculiar e muito interessante, que até é uma coisa que nos orgulha muito, porque não é comum nos outros estados, que é um relacionamento interinstitucional da comissão da OAB com a Fundares, que é essa federação, e com o próprio associação do Ministério Público, que é a Profis, essa da qual eu sou presidente, que o Dr. Keller é diretor financeiro. Então nós trabalhamos juntos, nós somos até sócios eméritos da Fundares. Então aqui é todo mundo junto e misturado. Então a gente estava com esse evento programado quando começaram as chuvas e o evento foi cancelado. Até os convidados que vinham de fora por pouco não ficaram presos aqui, né? Só que a gente estava com esse WhatsApp preparado e aí ele automaticamente migrou para ser uma rede de apoio durante o enfrentamento da crise climática. E até o Nívio Delgado era o presidente da Fundares na época, que é o presidente da Fundacred, que é a Fundação de Crédito Educativo. Começamos a trabalhar em conjunto e começamos a chamar, já tínhamos um grupo que já faz parte, que são os associados da Fundares, e começamos a chamar mais as fundações e mais associações para estarem nessa rede. E eu fui uma que tive problemas de luz e de água e acabei me mudando para o litoral e eu fiquei, acho que uns 10, 15 dias sentada só no WhatsApp chamando fundações e associações. Comecei pelas minhas listas pessoais, de contato pessoal, as listas da Fundares, as listas do Ministério Público, e as listas da Marisa, e no fim até os advogados do terceiro setor entraram e até lideranças de outros estados, como por exemplo o presidente da Comissão Nacional de Direito do Terceiro Setor, que é o Dr. André Carvalho, o presidente da SEBRAF, que era o Dr. Paulo Haus, que é presidente da Comissão do Rio de Janeiro, e a doutora Laís Lopes, que é da Comissão de São Paulo, e foram entrando também porque a gente tinha questões jurídicas para debater do terceiro setor, que ajudavam na questão da enchente, como pedimos liberação de pagamentos de imunidade tributária e coisas do gênero, apoio financeiro, que vieram de outros estados, e essa rede Fundares, ela foi muito importante no enfrentamento dessa crise, dessas enchentes, porque ali nós formamos um grande, aí o coronel pode testemunhar como membro da rede, um grande grupo de apoio. Nós trocávamos informações, nós trocamos campanhas, nós trocamos ajuda e até apoio emocional. E ele foi andando conforme os fatos foram acontecendo. No início eram os resgates, e era, precisa resgatar fulano em tal local, tinha gente naquele lugar, porque o terceiro setor chega muitas vezes onde o Estado não chega. Pelo próprio conhecimento que as pessoas têm da realidade local e do município e daquela região. Então, a família em tal lugar, pessoa em tal telhado, animal não sei aonde. Essa era a urgência. Quem tinha barco, quem tinha moto, quem tinha jet ski, era uma coisa surreal, né? Passado aquele período dos resgates, nós começamos o momento dos abrigamentos, e aí tiveram várias instituições do terceiro setor. Veio a ADRA também, que é uma instituição muito forte da Igreja Adventista, que eles gerenciaram vários abrigos em Porto Alegre,
inclusive aquele da Brigada Militar, que tem o Centro Vida. Sim. Eles estavam lá, eu estive neste abrigo, eles estavam lá cuidando do abrigo, então já tinha lá a Brigada, a ADRA. A gente levou até um concerto de música lá para o abrigo, foi bem interessante. E as campanhas, então os cards das campanhas eram colocados ali e foram se... Aí tem as fundações mais ricas, as mais pobres, as que perderam tudo, mas as que têm muito dinheiro também. E foi havendo essa troca campanhas, a Fundatec fez uma campanha muito boa, a Fundatec fez uma campanha que era assim, a cada valor que a sociedade colocava, a Fundatec colocava em dobro. Então, se recebia 10 mil, a Fundatec botava mais 10 ou mais 20, agora não me lembro direito. Eu sei que ela patava, dobrava o valor recebido pelo próprio dinheiro da fundação. Foi uma campanha muito interessante também, é uma fundação que o presidente é o Castro, que está na diretoria da Fundars também. E aí eu e o Dr. Keller ficamos intermediando muito dessas relações, fizemos várias reuniões para debater o que faríamos, reuniões primeiro virtuais, depois quando a gente conseguiu se encontrar, reuniões presenciais. Foi uma experiência maravilhosa, foi assim, ampliou muito os horizontes do nosso grupo aqui do Rio Grande do Sul, que é um grupo muito forte, só de fundações. O Rio Grande do Sul tem cerca de quase 300 fundações e ainda agregamos muitas associações e o grupo existe até hoje. Esse grupo de WhatsApp, e até hoje a gente coloca lá, vai ter um evento tal, até quero colocar divulgar o podcast lá. Vai ter um evento X, vai ter lançamento do livro, por exemplo, a gente bota lá e todo mundo apoia e cumprimenta e tal. Então, vai ter um evento agora no Instituto Ling amanhã que eu vou participar. É um grupo de comunicação, divulgação, apoio, mas também que quer institucionalizar a atuação do terceiro setor. E agora nós estamos programando a realização de um documentário que está sendo realizado pela Fundacine, justamente para divulgar o trabalho do terceiro setor no enfrentamento dessa crise climática, dessa enchente, para mostrar para todo o Brasil que o terceiro setor esteve unido, esteve forte, atuou de forma institucional, porque parece que não existiu o terceiro setor nem sociedade civil organizada, né? Parece que foi só o Estado e as empresas. Exato. É uma visão de quem não estava aqui, né? Uma visão de fora, porque quem ajudou, quem participou, a Carol, no dia que começou a fechar tudo e começou a vir os resgates, a Carol ligou avisando, pessoal, a gente está indo para o Gigantinho, né, Carol? Não, a gente estava na OAB, que a gente ia esperar o pessoal do Tesourinha, que eles iam levar para lá. E a gente ia absorver 60 pessoas ali. Absorvemos durante 2 dias. E aí começou a vir a água até ali, e aí tiveram que sair dali também. E aí eu fui a Canoas ajudar nos resgates, porque eu fui policial militar em Canoas, então eu conheço a área, aquela que foi alagada. A gente chegava lá e tu muito pouco via o Estado ali presente. E não vou dizer que é por incompetência de quem está lá, não, porque não tinha como, tinha um negócio catastrófico, não tinha como chegar lá. As pessoas saíram, né, automaticamente se organizando, né? E a gente não conseguia ficar em casa, né? Não dava uma angústia, né? Angustiante, assim. Isso. E aí depois, mas daí resgate, daí você falou, foi uma sequência, né? Resgate, aí depois tiveram um abrigamento, daí nós fomos na Ubra. Nós fomos na Ubra com uma comitiva da OAB para fazer fiscalização do abrigo, para ver como é que estava, entrevistamos pessoas, eu fui lá na ala do pessoal com TEA, do transtorno do espectro autista, ver se eles estavam bem tratados, como é que estava o alojamento, assim, e foi muito, assim, óbvio, né? Tirando a circunstância trágica, mas foi uma coisa bonita de ver a organização social para ajudar o outro, essa fraternidade ali. Né? Eu tenho um vídeo muito legal, você lembra daquele vídeo, às vezes, quando eu boto no grupo ali? Sim. Eu fiz um vídeo amador, assim, né? Feito em casa, foi até a minha filha que fez. Que eu botei os cards e algumas imagens e tal, eu dei várias palestras em alguns lugares do Brasil, porque como eu sou presidente dessa associação nacional, sou convidada para eventos e palestras no Brasil, e eu mostro esse vídeo, posso até mandar para os senhores para olharem, talvez até divulgarem, e esse vídeo é impactante porque mostra aquela força, né, da sociedade civil agindo para tentar salvar as pessoas, né? Eu entrei também num grupo que se chama Resgates Poa, e a gente tinha um grupo de WhatsApp que era a equipe da faxina milagrosa, que nós fizemos faxinas em algumas casas de mulheres. A seleção era basicamente de mulheres solo, né, com crianças ou idosos,
que foi uma experiência assim que só quem viveu para saber, que tu pensava, tu chegava num lugar e pensava, isso não vai dar certo, e tu saía de lá e o lugar estava limpo, aquilo dava uma euforia na gente, que passava a semana e eu só podia ir nos finais de semana, mas eu já estava eufórica para chegar ao final de semana para poder fazer uma faxina como é que tá lá. em algum lugar. Deixa eu ver como é que tá lá, eu não tô lá, como é que tá lá. E criou-se até uma certa euforia, assim, de solidariedade, né? Eu participei dessa parte através do grupo escoteiro que eu faço parte, né? A gente pegou aqui o Pontos Pobres, a capela ficou conosco ali, a gente passou um fim de semana limpando a capela do Pontos Pobres, né? Para deixar bem. E a gente foi para alguns lugares do interior, Fontoura Xavier, essa região toda ali, e depois para o Humaitá. Né? Realmente situação bastante difícil, porque em alguns momentos o Estado complicou, dificultou. Nós tivemos ações que a gente, tu para pensar assim, é ilógico. Né? Nós tivemos ações da Secretaria da Saúde fechando locais que estavam fazendo comida. Né? Secretaria da Saúde recolhendo sanduíche. Imagina, porque a gente teve esses problemas. Exemplo assim, eu fiquei trabalhando num centro que não tinha abrigamento, mas a gente recebia e destinava donativo. Tá? E o trabalho assim, do voluntariado assim, fantástico. Tinha uma menina que diariamente às 4 horas da tarde, ela encerrava o trabalho dela, ela é dentista, ela saía do consultório, ia para lá transportar doações para as pessoas. Aberta dos Morros, eu estava na Zona Norte, a guria lá para Aberta dos Morros, ia para cá, ia para lá, eu brincava com ela, tipo, eu estava pensando em comprar uma caminhonete para mim agora, trocar meu carro, eu vou comprar um HB20. Tá? O que tu leva de coisa nesse teu carrinho ali, né? Ela lotava o carro. Tá? E um dia chegou uma senhora lá, um casal de pessoas de idade, tá? E me entregaram um isopor, eles entregaram ali quem estava ali, para mim eu ficava na recepção ali, tá? Entregaram um isopor com 400 sanduíches. Tá? Uma caixa térmica com 400 sanduíches. E eu expliquei para eles, olha, aqui a gente não tem abrigamento, né? Mas eu vou levar. Tá? Quando eu disse para ela que eu vou levar, só não se preocupe que eu vou sair para entregar isso aqui. A gente tem mapeado aqui quais são os locais com abrigamento, tá? Porque aquilo foi assim, a forma com que aquele casal pôde ajudar. Tá? E tu via assim, a satisfação daquela senhora com quase 80 anos entregando aquilo ali. Tá? E aí eu comecei a percorrer, eu fui em 5 abrigos e ninguém queria receber. Imagina, a gente não podia porque qual é o destino, qual é a origem? Eu digo, cara, só um pouquinho, cara. Tá? Tu acha que alguém conversava até que lá uma entidade recebeu, não, o senhor pode deixar aqui, coisa e tal, parar. O senhor quer pôr de volta? Não, a pessoa doou tudo, ocupem depois esse material para vocês. Porque isso tinha essa dificuldade. Foi uma experiência muito interessante. Agora, no início de junho, até aqueles julgamentos que eu estava pedindo para transferir, porque eu vou participar em Brasília de um evento, existe um PL, né, um projeto de lei, para facilitar, porque a gente também descobriu problemas, né? Vamos deixar os problemas para um outro podcast. Isso. A gente descobriu problemas de acesso do terceiro setor a verbas públicas para realizar projetos e desenvolver as suas finalidades, vamos dizer assim. Como, por exemplo, dinheiro parado nos fundos da criança e do adolescente, no fundo do idoso, a demora na abertura dos editais, que a gente gostaria que tivessem sido abertos de forma mais rápida e emergencial, e aí nós tivemos reuniões da Fundares com secretarias de assistência social, secretaria de direitos humanos e tal, e aí descobrimos algumas coisas que queremos melhorar para o terceiro setor, para a sociedade. E agora está tramitando um projeto de lei para organizar as parcerias públicas, privadas, em situações de calamidade. E aí eu faço parte de um outro grupo nacional, que é da lei do marco regulatório, e colocaram lá esse PL, e eu disse, mas quem do Rio Grande do Sul foi ouvido para falar, né, sobre isso? Porque o PL é inspirado no Rio Grande do Sul. Daí eu disse, se é inspirado no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul tem que ser ouvido. Eu, por exemplo, sei várias situações que poderiam ter sido bem melhor conduzidas. E aí, no fim, eu acabei sendo convidada, e aí eu vou lá
falar da experiência do Rio Grande do Sul e dar a minha opinião sobre essas questões, porque tomara que não aconteça de novo, mas em algum lugar vai acontecer. Mas eu acho que o que aconteceu nos mostra que a gente tem que estar preparado. Né? Não tomara que nunca mais aconteça, mas se acontecer, a gente tem que ter aprendido alguma coisa com o que aconteceu. Né? A minha vida na brigada, o pessoal sabe que eu sou... meus amigos foram meus comandados, né? Daqui, não, o senhor era muito chato, o senhor era muito chato. Porque eu sempre me preocupei com essa questão do detalhe, do porquê. Tá? E mudar alguns padrões, alguns paradigmas. Não sei como está hoje, porque a gente vai para a reserva algumas coisas que eu acompanho. Tá? Eu tive a oportunidade de trabalhar em muitos lugares na brigada. Tá? Uma experiência minha boa foi o comando rodoviário. Tá? Uma das minhas primeiras viagens como comandante da rodoviária, tá? Eu me deparo com um acidente indo para Bento Gonçalves. Tá? O comandante, eu viajava, não tinha carro discreto, não havia viatura policial. Tá? E chovia horrores, e eu parei para atender a ocorrência, ajudar a atender. Tá? No final da ocorrência, eu disse, não, alguma coisa tem que mudar. Tá? Capa de chuva e coturno na chuva, na rodovia, não dá, eu estou todo molhado. Tá? Aí, eu não decido nada, a gente trabalha em equipe. Chamei o pessoal lá, pessoal, assim. Abrigo, macacão tipo motociclista, calça e jaqueta, tá? E bota de borracha. Quase caiu o mundo, né? Tu mexer com a cabeça das pessoas, como o cara vai estar de bota? O cara vai estar de bota de borracha quando estiver atendendo um acidente na rodovia. Ele saiu para patrulhar na rodovia com chuva, ele vai botar esse abrigo e vai botar a bota de borracha. Quando ele chega no grupo rodoviário de volta, ele tira isso aqui, ele está com fardamento seco, ele tem um coturno seco para ficar. Ele não fica molhado 24 horas. Então a gente tem que ir mudando conceitos. Tá? E essa questão assim preocupa da gente ter que modificar as coisas. E quem é que está sendo ouvido? Por que isso aqui? Onde é que se encaixa? Tá? Porque senão tu faz um PL, faz uma lei que é inexequível. Quer ver uma coisa que foi interessante, não sei se o senhor lembra, lá no nosso grupo da Rede Fundares, quando uma associação de pessoas com deficiência visual levantou a questão, e as pessoas deficientes visuais? Já imaginou? Como é que ficaram? Como é que elas ficaram? E aí, não me lembro exatamente o que foi feito, mas eu me lembro que isso foi um assunto debatido, eu mesma não tinha pensado. A gente passa e o Estado, disso, então, né? Eu me preocupava com isso. Tá? Quando eu exerci um comando, tá? Eu me preocupei com a questão de calamidades em Porto Alegre. Sinistros. Tá? Qual é o nosso plano para um sinistro? O que a gente tem de defesa civil, de prevenção do Estado, do município para sinistro? Tá? Não foi... Agora foi posto a prova. Aí eu nem sabia que todo tinha o planejamento. Eu fiz todo o planejamento. Nós fizemos todo o planejamento, tá, de um sinistro no Praia de Bela Shopping, aqui na frente. Tá? Alguém informa que colocou uma bomba no estacionamento do Praia de Bela Shopping, eu preciso evacuar o Praia de Bela Shopping. Tá? Ou pegou fogo no Praia de Bela. O que eu faço? Onde é que eu coloco morte? Onde é que eu faço o centro de recolhimento de morte? Onde é que eu levo ferido? Como é que o bombeiro chega? Como é que o bombeiro sai? Como é que a ambulância vai para o socorro? Isso tem que estar mapeado. E as pessoas que vão trabalhar com isso têm que saber o que vão fazer. Tá? Muito bem. Apresentamos o plano para o gerente de segurança do shopping, tudo tranquilo, tá? Tudo pronto para executar. A direção do shopping não aceitou, porque ia criar todo um tumulto, não sei mais o que. Então, nós não trabalhamos com isso. E eu tenho essa preocupação. Se der uma outra enchente, que pode dar. Pode, infelizmente. Qual é o preparo que a gente tem hoje? O que foi feito desse um ano? E isso, treinar, eu confesso para vocês assim, que lá molhando os pés na água lá, ajudando o pessoal nos barcos,
eu senti falta de organização. E aí cada grupo civil que chegava se organizava como podia. Sim. E dizia, olha, não, nós viemos aqui para acolher as pessoas que estão saindo. Daí montaram uns gazebos e quem saía passava ali. Daí tinha um médico que dava uma olhada, precisava de alguma coisa, daí tinha um ônibus que era da empresa lá que faz o intermunicipal, que enchia e levava as pessoas para Ubra. E aí, só que daí umas pessoas já tinham ido para outros abrigos e tinha ficado parente, não, mas aqui nós só vamos para Ubra, tá, e como que vamos resolver? Daí já vi um voluntário, eu levo, tava se organizando assim. E aí eu, em dado momento, assim, eu ajudei a tirar, veio um barco só com cachorro, eu ajudei a tirar os cachorros, botar num caminhão, que não, esses aqui vão para não sei aonde que estão recebendo cachorro. Aí nós tava lá. E eu decidi, não, cara, mas olha só, aqui a gente podia fazer, porque para quem conhece Canoas, ao lado do Carrefour, é uma avenida, né? Eu disse, não, aqui os barcos tinham que ir por aqui, voltar por aqui fica a galera que recebe, que estavam com alimento para quem chega, aqui fica o caminhão do cachorro. Tinha que ter isso planejado, porque as pessoas iam entrando com os carros ali e trancava tudo. E aí tu já não conseguia fazer nada. Então é muito necessário esse debate, né, e a participação da sociedade civil e do terceiro setor. Será que nesse ano nós já temos mapeado todos os locais que podem ser abrigos, centros de recebimento de pessoas, com um gestor para cada um deles? Difícil. Ou nós vamos pegar um salão, levar as pessoas, ir jogando as pessoas para lá, pegar os presos do semiaberto e alguns até do fechado e botar junto? Como foi feito. E a imprensa não fala, né, no terceiro setor. Não. A imprensa só fala no governo, né? Hoje, Porto Alegre, digamos assim, a doutora Janine deve saber melhor esse número que eu vou botar assim, Porto Alegre, 10 fundações. Não, Porto Alegre tem 130 fundações. Onde é que cada fundação está sediada? Onde é que tem um local de abrigo próximo a essa fundação? Essa fundação tem condições de montar um grupo gestor para assumir o abrigo? Porque tem que ter um grupo gestor ali para organizar, para colocar as pessoas, para separar mulheres e homens para um lado, horário de banho, horário de comida, Já tu pode fazer um terceiro setor para viabilidade para 100 e poucos abrigos. A Fundação Pão dos Pobres, por exemplo, foi uma situação bem interessante. Você lembra? A Fundação do Pão dos Pobres estava desalojada, né? E estava com as crianças numa escola, mas era uma escola onde tinha também outras pessoas abrigadas, e era ruim, porque muita criança tinha bebês, né, em corredores de bebês. E então nós começamos a debater no grupo da rede, e agora, né, precisamos achar um lugar para a Fundação Pão dos Pobres, mas como é que vamos achar um lugar naquele momento que todos os lugares estavam ocupados, né? E aí foi uma coisa muito, assim, emocionante para mim, porque a minha mãe, que é falecida já, ela trabalhava, quando ela era viva, numa fundação que é a Fundação Fraternidade, que é ligada a uma igreja católica na Zona Sul, que é a Igreja São Martinho, e quando eu era curadora de fundações, eu tinha ido lá fazer uma visita, e eles estavam construindo um prédio. E eu me lembro que eles não sabiam muito bem o que eles iam fazer esse prédio, que eles tinham ganhado o terreno doado por alguém, mais o dinheiro para fazer o prédio, e eles pretendiam fazer lá acolhimento e cursos e tal. E aí e a diretoria ali, o núcleo da diretoria da Fundar, não, nós temos que resolver o problema da Pão dos Pobres, que vai ser uma coisa muito importante, porque tem os bebês, mas como, né? Aí um dia eu fui dormir, eu estava lá em Capão, porque aqui no meu apartamento estava inviável. Eu me acordei no meio da noite, assim, tipo, sei lá, 4, 5 da manhã, e veio, sabe quando eu acordo e vem um pensamento, o primeiro pensamento, eu acordei e veio o pensamento, Fundação Fraternidade, veio na minha cabeça, o prédio da Fundação Fraternidade. Daí eu fiquei esperando amanhecer, liguei para uma amiga minha, que é a Márcia, que ela até é advogada também, e disse, Márcia, era muito amiga da minha mãe, como é que está o prédio da Fundação Fraternidade? Ela disse, o prédio está vazio. Eu disse, será que a Fundação não receberia a Fundação Pão dos Pobres? E a Fundação Fraternidade é uma fundação simples, pouco dinheiro, né, incipiente nas suas atividades. Ela disse, vou falar com o presidente, mas eu acho que ele vai aceitar. Resumo da ópera, a Fundação Fraternidade, que era a fundação pequena, né, a mais humilde, recebeu
a grande Fundação Pão dos Pobres. E o prédio estava novinho e vazio. E foram todas as crianças para lá. E daí o João Rocha, que é o gerente da Fundação Pão dos Pobres, conseguiu, levou, até foi super bom para a Fundação Fraternidade, porque ele organizou o refeitório, ele levou berço, ele levou... Bom, aquele prédio ganhou vida. As crianças estavam num quarto com berço, os adolescentes no outro, teve festinha, um pátio enorme, seco, naquela época, né? Sim, porque é alto na Zona Sul, seco, eles ficaram lá um tempão e depois eles fizeram um convênio, uma parceria para continuar fazendo oficinas lá. E o João ensinou várias coisas para a fundação, como se cadastrar nos conselhos e tal, para acessar a verba dos fundos. E até hoje tem uma parceria aí bem interessante. E foi uma alegria, né? Porque, nossa, todo mundo ficou super feliz. E foi uma solução encontrada ali, né? E aí o pessoal sempre dizia, isso aí foi coisa lá da minha mãe, que botou na minha cabeça. Tipo assim, porque não tinha me lembrado. Então, né? Fazia disso e foi inteiro. Em questão de 3, 4 dias eles se mudaram. Chegaram ônibus com as crianças lá e desceram. Olha, foi lindo aquilo, né? Foi muito legal. Eu queria aproveitar... já que a gente está falando sobre isso, eu acho que é uma coisa bem importante, né? A gente está aqui com a doutora Janine, né? Promotora que atua no terceiro setor, mas a gente também sabe que ela tem uma atuação dentro das auditorias militares aqui do Rio Grande do Sul como promotora de justiça, atuando na área do processo penal. E eu acho que fica uma pergunta, assim, ouvindo vocês conversando, assim, a gente estava conversando antes, de que forma pode acontecer dentro do processo para o auxílio das fundações? Por exemplo, assim, o que pode acontecer dentro do processo penal que vá auxiliar, que vá chegar na fundação da Brigada Militar? Bom, a gente fez começamos a oferecer o acordo de não persecução penal na Justiça Militar, não estava sendo oferecido ainda, mas seguindo decisões do STF, do STJ, eu decidi que faria este acordo, proporia o acordo, conversei com os juízes, doutor Francisco e doutora Karina, conversei com os advogados e começamos a oferecer o acordo. E já desde o início eu combinei com o doutor Francisco e com a doutora Karina, que foram super solícitos e concordaram, e que a verba depositada, a verba que os acusados, né, os denunciados, não são denunciados ainda, os réus que fizessem um acordo de não persecução penal com o Ministério Público, seria depositada na Fundação da Brigada, e que a Brigada, então, através da Fundação, iria administrar esse dinheiro em favor dos policiais e dos bombeiros. Então, nós podemos direcionar, e o desejo é que isso volte a acontecer, porque o Tribunal de Justiça Militar recentemente julgou que não cabe o acordo de não persecução penal na Justiça Militar, mas eu já estou recorrendo e sei que os advogados também vão recorrer, e vamos recorrer até o STF, STJ, se necessário for, porque eu acredito que juridicamente é viável e em termos de resolutividade é muito adequado fazer este acordo com os policiais e os bombeiros dentro das normas legais, e pretendo destinar a verba paga no acordo pelo policial e pelo bombeiro para a Fundação da Brigada, para que fique o brigadiano que cometeu um erro, coloque o dinheiro na fundação e esse dinheiro reverta em benefício da própria instituição da Brigada e do Corpo de Bombeiros. A Fundação da Brigada, para além da Justiça Militar, ela tem algum outro conveniamento com o Poder Judiciário aqui no Rio Grande do Sul, com o Tribunal de Justiça? Não, convênio com o Tribunal de Justiça não tem, mas é uma verba que pode ser destinada, assim, o maior problema, né? Hoje, em termos de justiça, nós nos candidatamos nos editais da vara crime, né? Fomos contemplados agora, até a semana passada, em 15 editais. Né? Penas recurso, compra de viatura para a PM2, mobiliário da PM2, compra de livros para a biblioteca da escola de formação de soldados, material de informática, uma série de coisas que se faz. Não há impedimento nenhum do destino, digamos assim, da verba da transação vir para a fundação. Agora, seria ótimo, se os policiais militares e os bombeiros
se mobilizassem para alguma doação. Com certeza. Se fosse com certeza. R$5, exatamente. Né, já daria um bom dinheiro, porque 19 mil, não sou boa em matemática, mas tem cerca de 19 mil. Vamos colocar por baixo assim, são 40 mil matrículas entre ativos e inativos. Tá? Isso dá um valor considerável, tá? Que a finalidade é essa, um fundo de assistência. Tá? O cidadão precisou, olha, com todo o recurso que tem o Hospital da Brigada, que está melhorando, que tem os hospitais vinculados ao IP, mas a gente sabe da situação de saúde e muitos casos assim, a rapidez no atendimento, tá? A rapidez no atendimento faz a diferença. Tá? Faz a diferença. Tá? Eu estou com problema no coração, eu preciso colocar uma válvula, mas a válvula que o Estado me dá, que o IP me dá, é de tal qualidade. Tá? E o ideal para mim é colocar um material X lá, tá? Que a durabilidade vai ser maior, é qualidade de vida para a pessoa. Tá? E que ter condições de bancar aquilo ali, de colocar, tá? Sem a pessoa estar fazendo vaquinha, sem estar... é uma coisa assim que o valor é ínfimo. Né? Se trabalhou, olha, com certeza 8 anos para se conseguir um canal de desconto. Hoje a Fundação tem um canal de desconto. Aí eu brincava corretora de seguro tem canal de desconto, clube de futebol tem canal de desconto no estado e a Fundação não conseguia ter. Tá? E a Fundação não conseguia ter. Tá? Então, hoje a gente tem um canal de desconto, né, que possibilita essa doação. Hoje nós temos participando desse trabalho, tá? Eu vou dar o número aqui, né, não se assustem, tá? Voluntariamente participando desse trabalho, nós temos 17 militares estaduais, que doam mensalmente um valor para o fundo assistencial. E se os militares quiserem doar, como é que eles fazem? Ele procura a Fundação ou no site da Fundação, tem autorização para desconto em folha, tá? Ele vai assinar a autorização de desconto em folha e nos remete, tá? E a gente encaminha para o Departamento Administrativo, que é o canal junto à Secretaria da Fazenda. E a partir dali está autorizado o desconto em folha. Hoje é bem simples, não Perfeito. Tem nenhum problema. Coronel Ishi, doutora Janine, assim, eu estou encantado em conhecer o trabalho da Fundação e o trabalho que foi feito durante aquele período de enchente também do terceiro setor, essa mobilização toda, e espero que o podcast ajude a dar o reconhecimento que o terceiro setor merece, pelo menos ajude, né, a mais pessoas, e no nosso caso voltado aos militares, que eles saibam quem está ali na ativa lutando por eles, no front, buscando desconto, melhoria no atendimento médico no HBM, que isso é uma coisa que me chamou muita atenção porque impacta todos os militares, né? E assim, Coronel, eu infelizmente vou ter que encaminhar o podcast para o final. Eu estou no site da Fundação aqui, eu estou adorando os convênios. Pena que a gente não pode, né, participar. Da inativa, eu sou militar da reserva não remunerada. Mas o escritório pode fazer convênio com a Fundação. Olha aí, o escritório pode fazer, perfeito. Muito bem, então. E eu vou, como uma forma também de ajudar a divulgar, eu vou deixar o site na descrição tanto no nosso vídeo do YouTube quanto do nosso episódio no Spotify. Vou deixar o site. Quem está ouvindo ou assistindo e tiver interesse, na descrição vai ficar o site da Fundação para conhecer o trabalho e também daqui a pouco se inspirar e ajudar. E da mesma forma nós vamos colocar no site o link no podcast. E podem colocar o site da Fundars também. Associações e fundações que queiram conhecer a Fundars, se associar. Também tem o site da Fundars. Perfeito, vamos sim. Bom, daí depois a senhora só me passa ali e nós vamos divulgar sim. E bom, da minha parte, muito obrigado, Coronel. Esse microfone aqui que é, como eu já falei, direcionado ao público militar e advogados que labutam na área. Nosso maior público se resume a essas duas personas, assim, mas fica à disposição da Fundação quando quiser trazer alguma campanha, algum evento, ou mesmo o senhor queira nos compartilhar conosco para nós informarmos aqui, dizer, nós vamos fazer uma campanha agora para determinado caminho, fica aqui o canal aberto, porque o nosso objetivo também, a nossa finalidade social é divulgar
benefícios jurídicos, práticos, enfim, tudo que vá beneficiar esse aproximar público. a comissão, né, da fundação. Sim. Eu já estava pensando nisso. A comissão da OAB, fazer como a comissão do terceiro setor, que é próxima das fundações, né? E aproximar a comissão de direito militar com a fundação da Brigada Militar, né? Tem todo... Tem tudo a ver. Tudo a ver para dar um match. Exatamente. Exatamente. Mas é isso, fica aqui meu agradecimento então, muito obrigado. E doutor Janine, eu vou dizer até logo, porque eu sei que nós vamos voltar com outros temas interessantes, uns mais polêmicos, outros nem tanto, mas a senhora também convidada aqui, sempre que a senhora quiser trazer alguma discussão à tona, fique à vontade também. Então eu só quero agradecer muito ao convite e ao interesse dos senhores pelo assunto do terceiro setor e no caso aqui especificamente da Fundação da Brigada Militar, cujo trabalho eu conheço e avalizo como um excelente trabalho, inclusive por trabalharmos em parceria na rede Fundars. E com isso eu parabenizo a Fundação da Brigada Militar pelo trabalho maravilhoso que é feito sempre, mas também pelo trabalho desenvolvido durante as enchentes que eu presenciei e acompanhei. E parabenizo também, aproveito para parabenizar e principalmente agradecer a todos os policiais militares e bombeiros militares que se dedicaram tanto no enfrentamento dessa enchente para muito além das funções institucionais, porque ultrapassaram os limites do que era seu dever de trabalho em prol da comunidade, com resgates, com apoio, colocando em risco sua segurança pessoal, sua saúde, entrando em água suja. Muitos vítimas também. Ficaram já vítimas, isso bem colocado, perderam sua casa e mesmo assim colocaram o pé na água, para não dizer outra coisa, e foram ajudar as outras pessoas a enfrentar crimes que aconteciam durante, era surreal aquilo, né? Estavam lá resgatando pessoas, resgatando animais e combatendo a criminalidade contra as pessoas mais lesadas pela enchente. Então, acho que é importante, já tenho falado isso algumas vezes nos meus plenários, que o Corpo de Bombeiros e a Brigada Militar têm ultrapassado as suas funções, seus deveres institucionais em prol de exercerem cidadania e colaborarem com essa sociedade que eu falei no início, que é o nosso objetivo da nossa Constituição Federal com a nossa democracia. Então, meu agradecimento pessoal e institucional em nome da Fundados, em nome da Profis, em nome do Ministério Público, que também fez um trabalho excelente durante as enchentes, e o meu desejo de que nós possamos estreitar as relações e trabalhar cada vez mais e melhor. Obrigado. Quero agradecer também a Giliar, Carol, doutora Janine, sempre um prazer compartilhar a mesa com a senhora. A Fundação Brigada Militar continua à disposição, está à disposição da sociedade, dos militares estaduais. Em meu nome, em nome da Fundação, agradeço a oportunidade, agradeço a palavra da doutora Janine. E como brigadiano, eu brigo com o pessoal, eu ainda tenho um vínculo com os bombeiros, porque quando eu entrei na brigada, era única, então eu sinto os bombeiros como parte. O comandante atual da brigada foi meu aluno, ainda, e o comandante dos bombeiros também, lá no 2º grau, na época do Colégio Tiradentes. E a gente fica muito feliz em saber desse reconhecimento, eu agradeço em nome de todo servidor. Realmente, no período da enchente, nós tivemos policiais e bombeiros trabalhando 18 horas seguidas. Bombeiros indo para o interior do estado, passando 24 horas em trabalho, alguns 48. Isso é uma dedicação acima daquilo que é exigido. E a gente fica à disposição, a Fundação Brigada Militar fica à disposição para colaborar com a sociedade gaúcha. Obrigado. Eu fico muito feliz, também queria agradecer. Eu acho que a gente tem tido dias muito felizes aqui no podcast esse ano, e dentro daquilo que a gente acredita que é realmente abrir esse horizonte do direito militar, que a gente tem uma área que é pequena, mas ela se mostra grande, se mostra fértil para a gente poder aproximar todas as instituições, e se conhecer e trocar ideias e aprender. Tivemos uma aula hoje aqui de terceiro setor, encantador. Vamos fazer um merchandising do meu livro. Olha, o livro da doutora Janine, eu tenho autografado. Excelente livro, também tem autografado. Eu tenho
Doutora Janine e doutor Keller é muito bom. Eu estou esperando ganhar o meu autografado, mas só vou contar para vocês. Então, esse assunto do terceiro setor nós estamos enfrentando numa publicação que fizemos, eu e o Dr. Keller Dornelles Clos, onde falamos bastante em democracia, em sociedade civil organizada, falamos o histórico das fundações privadas e do velamento das fundações privadas. Está à venda na Livraria do Advogado, no site da Amazon, no site da Tiran, que se chama Fundações Privadas do Código Civil, fundações partidárias, que são as fundações dos partidos políticos, e fundações de apoio, que são as fundações de apoio às universidades. Nessa sexta-feira dessa semana nós estaremos, eu e o Dr. Keller, no Tribunal Regional Eleitoral, onde vamos fazer uma fala especificamente sobre a matéria das fundações partidárias. Então, alguém que tiver interesse em partidos políticos e fundações partidárias estão convidados também. Vai ser transmitido pelo YouTube do TRE Gaúcho, mas nós estaremos presencialmente no TRE na Duque de Caxias, falando sobre fundações partidárias e sobre o terceiro setor, que eu e o Dr. Keller somos apaixonados por essa matéria. Olha aí. Excelente, acho que melhor impossível terminar dessa forma aqui. É isso aí, só fica então o nosso apelo que, Praça, tu tá vendo os benefícios que tem o apoio à fundação e o trabalho da fundação. Então não custa nada para ti divulgar nos teus grupos com os demais colegas, passar para frente o conteúdo para que mais gente tome conhecimento, possa reconhecer esse trabalho feito pela fundação e possa ter acesso à fundação também, para eventualmente numa necessidade também buscar esse auxílio, né? Então fica aqui o nosso muito obrigado para vocês que acompanharam até o final desse episódio e até o próximo.